Abramos as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Esse é um texto sobre amor, inspirado por Deus. Nenhum outro poeta, talvez depois de Paulo, conseguiu escrever sobre amor com tamanha propriedade, com tamanha profundidade. Eu penso que qualquer estudo sobre amor que desconsiderar 1 Coríntios capítulo 13 não estará completo. Não estará completo. Vamos ler. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E quantos podem dizer amém? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença e na Tua casa para estudarmos a Tua palavra subordinando-a ao tema, a arte de permanecer casado e feliz. Que o Teu Espírito Santo esteja nos orientando, nos conduzindo, nos levando a um bom termo, a fim de que no final todos saiam nutridos, alimentados, instruídos, abençoados por Ti. Eu peço que seja assim no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu estava pensando sobre o que traria como palavra de Deus nesta noite, dentro desta proposta das 4 reuniões de abril. Eu falei na quarta-feira passada sobre o que fazer quando o nosso barco conjugal é envolvido por um temporal. Foi muito bom. Hoje eu quero falar sobre a arte de permanecer casado e feliz. Porque não adianta permanecer casado, mas viver empurrando a vida com a barriga, curtindo uma infelicidade crônica. Deus não quer isso. Deus quer que você permaneça casado e feliz. E como talvez um subtítulo, eu vou falar sobre 10 erros que você não pode cometer no seu casamento. 10 erros que você não pode cometer no seu casamento. Não é tão simples permanecer casado e feliz como alguns pensam. Ah, se dependesse só do amor romântico. Ah, se dependesse só daquelas cartinhas de amor que nós escrevemos. Minha esposa tem uma caixa de cartinhas de amor que eu escrevi para ela, cartões, papéis,
e e-mails. Ah, se o casamento dependesse só disso para nós sermos felizes. Mas não depende só disso. E a pergunta é esta: por que é complexo a vida a dois? Por que de repente por que de repente magoamos quem mais amamos? Agredimos quem mais amamos? Entristecemos quem mais amamos? Por quê? Ferimos quem mais amamos? Por que a vida conjugal é complexa? Por quê? Número 1, por causa das diferenças. Por causa das diferenças. Está escrito no capítulo 1 de Gênesis: e Deus os fez macho, diga macho, e fêmea. A palavra macho no hebraico é ishe, I-S-H-E, ishe. Olha para um macho aí e diga ishe. Isso é macho. Fêmea no hebraico é isha, I-S-H-A. Olha para uma irmã aí, fêmea, e diga isha. Como é que é macho? Ishe. Como é que é fêmea? Preste atenção que os dois são diferentes. Porque a ideia no original de ishe é pontudo, conotação sexual. E a ideia no original de fêmea, isha, é côncavo. Ora, se ishe é pontudo e isha é côncavo, são diferentes. E quando eu falo nessas diferenças, não estou me referindo só às diferenças no aspecto físico. Não. Eu estou falando sobre diferenças em todos os aspectos que você possa imaginar. Não é por acaso que quando Paulo fala sobre o amor, ele coloca aqui, olha, o amor é paciente, diga paciente. O amor é benigno, diga benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. Diga, no amor não existe soberba. Mais forte, no amor não existe soberba. E o contrário de soberba é humildade. Amor e humildade são duas coisas que não tem como separar. Se não houver tudo isso em mim, dificilmente eu vou conseguir superar as complexidades, as dificuldades, os desafios no ajustamento conjugal. Vamos ver algumas diferenças. Número 1, os dois vêm de uma cultura familiar diferente. Os dois vêm de uma cultura familiar diferente. Como era na minha casa? Como era na casa da minha esposa? Se pegar a cultura familiar da família de origem da minha mulher e fazer uma comparação com a cultura familiar da minha família de origem, de repente, uma família não tem nada a ver com a outra. Então, esta é a primeira diferença. Cada um veio de uma cultura familiar diferente. Número 2, os dois tiveram uma educação diferente. Ele veio de uma casa onde o processo de educação dos pais foi muito rígido. O pai era militar, a mãe filha de militar. O processo de educação foi estreito, apertado, rígido.
Ela vem de uma família onde os pais eram liberais e o processo de educação foi bastante frouxo. Olha as diferenças. Terceira diferença: os dois têm temperamentos diferentes, com raras exceções. Os dois têm temperamentos diferentes. Suponhamos, ele é sanguíneo, super extrovertido, falante. Ela é melancólica, introvertida, não fala. É fácil ajustar esses dois em cima de uma mesma cama, em torno de uma mesma mesa, debaixo do mesmo teto? Ela querendo falar e ele não profere uma palavra? 4. Os dois têm opiniões e gostos diferentes. Cor: ela gosta de azul, ele gosta de amarelo. Comida: ela sem sal, ele com um pouco mais de sal. Ele ama massa, ela detesta massa e gosta de carne. Ou então, ele veio do Nordeste, o negócio dele é caldo de mocotó, jabá, feijoada, farinha, pimenta malagueta. E ela veio do sul de Minas Gerais, gosta de queijo branco, gosta de banana frita milanesa, e ainda com essa tal de dieta, tudo para ela tem que ser pouco carboidrato. Carro: ela gosta de carro grande, ele gosta de carro pequeno. Casa: ela ama morar num apartamento, ele odeia apartamento e gosta de terreno, casa. Temperatura: ela gosta de frio e ele gosta de calor. Perfume: o perfume que ele usa dá mal-estar nela. Percebe como é complicado isso? Roupa: não tem nada a ver o gosto de um com o gosto do outro. Igreja: ela gosta de uma liturgia mais presbiteriana do que assembleiana. Ela é muito mais para o tradicionalismo, o tradicional, do que o pentecostal. Como é que esses dois vão conviver? Música: ele gosta de música de fogo, tipo Rose Nascimento. O negócio dele é música de fogo. Ela é mais Aline Barros, Cristina Mel, algo mais tranquilo. Filme: ele gosta de um tipo de filme de ação, ela gosta de outro tipo de filme. Férias: ela gosta de praia e ele gosta de fazenda, chácara, mato. Meu Deus. Em relação ao dinheiro, ela pensa: eu economizo comprando mais barato. E ele diz: não, eu economizo não comprando nada. Ela torce para o Palmeiras e ele para o Corinthians. Gente, como é que nós vamos colocar esses dois dentro da mesma casa, em cima da mesma cama, em torno de uma mesma mesa?
são as complexidades da vida conjugal. Por isso que o casamento exige renúncia. O casamento exige a negação de si mesmo pelo bem-estar dos dois. 5. Os dois tiveram experiências que marcaram a vida, negativa ou positivamente diferentes. A minha esposa teve as experiências que marcaram a vida dela, positiva ou negativamente. Eu tive as minhas experiências que me marcaram positiva ou negativamente. Experiências que geraram, muitas vezes, traumas. Isso é projetado para dentro do casamento. 6. Os dois têm expectativas diferentes. As expectativas dos dois são diferentes. Ela nutre um tipo de expectativa sobre algo e ele não nutre a mesma expectativa, mas ele tem outras expectativas. Os dois, 7. Os dois enxergam a mesma coisa de forma diferente. É mais ou menos assim, os dois olham para o céu e eles estão olhando a mesma nuvem, mas ela diz, estou vendo um cavalo. Ele diz, não, é um gato. Ela diz, não, agora parece com uma cobra sucuri. Ele diz, não, está parecendo com um canhão de guerra. Eles estão olhando a mesma nuvem e enxergando de forma diferente. Interessante. Quantas vezes marido e mulher olham a mesma coisa, mas faz uma leitura diferente um do outro? 8. Os dois têm sonhos diferentes. Ele fala do seu sonho e ela ouve dizendo, não tem nada a ver com o meu sonho. De repente ela diz, não, meu sonho é fazer uma viagem de carro até o Nordeste, parando de cidade em cidade, 1 mês. E ele diz, não, meu sonho é comprar uma casa e uma chácara para eu ter minha criação, ter meu cavalo, minhas galinhas, minha horta. Ué, os sonhos são diferentes. 9. Os dois, já falei sobre isso, torcem por times diferentes. 10. Os dois agem e reagem de forma diferente diante dos estímulos. Os dois estão dentro do carro e de repente vem uma mulher e dá uma fechada. Poderia ser um homem também. A propósito, eu falei uma mulher. Porque as mulheres têm mais dificuldade para dirigir do que os homens. Eu não sei porque o seguro cobra mais barato quando é mulher. É porque as mulheres dirigem menos. Geralmente o homem é que é o chofer das mulheres. Brincadeira à parte, mas se os dois estão dentro do carro e recebem uma fechada de um outro carro, os dois reagem de forma diferente. De repente um solta um palavrão, porque não se converteu ainda. Aí o outro diz, calma bem. Reagem de forma diferente ao estímulo. Agem e reagem de forma diferente diante dos estímulos. Vocês percebem que não é possível, gente,
conviver de forma harmoniosa e feliz se não houver um espaço onde as diferenças são respeitadas. Então, quais são os erros que você não pode cometer no seu casamento? Número 1, exigir do seu cônjuge mais do que ele pode oferecer, produzir ou fazer. Não queira mudar aquilo que não é possível ser mudado. A Mônica conseguiria mudar a cor da pele do Silvio? Não dá. Dá para mudar a cor da pele da Mônica? Não, casou com um morenão, vai ter que aguentá-lo até que a morte o separe. Casou com a branca, vai aguentar a branca até que a morte o separe, porque a cor é uma coisa que não dá para mudar. Minha esposa vai ter que me suportar desse jeito. Cabelinho prova d'água. E essa cor, que não é nem branco nem negro, parou no meio do caminho. Tem coisas que não dá para mudar. Por exemplo, minha esposa tem o pé, é um pé pequeno, ela calça 33. Suponhamos que eu, lá na minha juventude, tivesse uma admiração por mulher que calçasse 37. Não tem como eu dizer para ela, você tem que dar um jeito de crescer esse pé. Ela é de pequena estatura, não tem como eu dizer, coloque um sapato de meio metro para crescer. Não, gente. A questão do temperamento. Temperamento não se muda, temperamento se controla, se disciplina. Se a minha esposa é fleumática, não adianta eu querer que ela seja colérica, melancólica, sanguínea. Temperamento não se muda, temperamento se controla, se disciplina. O que muda é o caráter. Ter temperamento e personalidade, não. Sexualmente. É interessante, aqui está o grande problema das pessoas que quando jovens eram viciadas na masturbação e se estimulava através de revistas masculinas. Aí o rapaz passou 10 anos com esse vício, olhando Playboy e outras revistas. Na mente dele, há um arquivo de modelos. Só que ele casa com uma mulher comum no seio da igreja. Ele não casou com a Gisele, modelo considerada a terceira mulher mais sexy do mundo hoje. Não. Ele não casou com uma atriz global e nem com uma hollywoodiana. O problema é que na mente dele há um arquivo de fotografias que não tem nada a ver com sua realidade, com a sua santa esposa. E aí há uma frustração sexual. Veja como isso é danoso, psicologicamente destrutivo. Não adianta o homem querer que a sua esposa, sexualmente falando, tenha o mesmo ímpeto, a mesma intensidade de desejo que ele. Porque o homem tem o desejo intenso, se excita pelo que vê. E a mulher, ela mais responde do que toma iniciativa.
É lógico que às vezes em quando a mulher deve tomar iniciativa, mas na maioria das vezes é o homem que age e a esposa responde. Agora não adianta, outro dia alguém me perguntou: pastor, por que será que as esposas não são como os maridos? Aí eu respondi: ninguém trabalharia. Porque tem alguns maridos que mesmo a esposa sendo calma, eles querem encontro na intimidade, antes do café da manhã, antes do almoço, na merenda, na janta, no último chá da noite e até dormindo, porque são sonâmbulos todo dia. Gente, a saúde está no equilíbrio. Diga isso comigo: a saúde está no equilíbrio. Mais forte: a saúde está no equilíbrio. Você não pode querer que o seu cônjuge seja, faça, produza além daquilo que é possível. Se vocês me entenderam, digam amém. Segundo erro que você não pode cometer no seu casamento: não respeitar o histórico de vida do seu cônjuge. A forma como foi educado ou educada. Muitos aprenderam errado, como se fosse certo. Quem foi o meu herói? Meu pai. Minha heroína? Minha mãe. Qual o modelo de relacionamento que eu tive? Papai e mamãe. De quem eu recebi as primeiras instruções? Do papai e da mamãe. Agora, será que o que os meus pais me passaram estava certo? Será? Quantas vezes nós caímos em si e descobrimos que aprendemos o errado como se fosse certo? E aí eu tenho que desaprender num processo de reeducação dentro do casamento. O que sofreu na infância, o que o cônjuge sofreu na infância, adolescência e juventude. Os traumas impedem o crescimento das pessoas em muitas áreas. A cura passa pela compreensão, perdão, ajuda e paciência. Diga: o casamento pode ser um lugar de cura. Mais forte: o casamento pode ser um lugar de cura. Eu posso ser um agente de cura para os traumas da minha esposa. A minha esposa pode ser um agente de cura para os meus traumas. Por isso, eu preciso compreender, perdoar, ajudar e ter paciência. O exemplo que teve na família de origem, esta é a pergunta: a minha família de origem era funcional ou disfuncional? Era patológica ou nutridora, nutritiva? A minha família de origem era ajustada ou desajustada? Que modelo de família eu tenho como referencial na minha cabeça? As decepções sofridas no passado. Por exemplo, um marido que é filho do divórcio pode projetar para dentro do seu casamento, de forma inconsciente, a decepção que teve com o pai e com a mãe. Por exemplo, filhos que viram papai e mamãe durante muito tempo se agredindo, se pegando, se ferindo. Ele pode levar de forma inconsciente isto para dentro do seu próprio casamento e comprometer o ajustamento conjugal. Por isso, olhem para cá. Se você percebe que o teu marido tem dificuldade para ser o que você gostaria que ele fosse, conheça o histórico de vida dele. Conheça a sua história.
quem sabe Deus usará você como agente de cura na vida dele. Conheça a história da sua esposa. Algumas mulheres não conseguem se realizar e realizar o parceiro sexualmente porque foram vítimas de violência dentro da própria casa. Conheça o histórico. E a partir daí, Deus pode fazer de você agente de cura para a vida do cônjuge. Terceiro erro que você não pode cometer no seu casamento: não levar a sério quando o cônjuge acende a luz vermelha, dando um sinal de alerta. O que acontece quando acaba o óleo no motor do carro? No painel logo acende uma luz o quê? Uma luz o quê? Vermelha. No farol de trânsito, nós temos lá o verde, o vermelho e o amarelo. O amarelo é o quê? Atenção. E o vermelho? Ei, e o vermelho? Sempre que uma luz vermelha acende, é sinal de alerta. Ei, você não pode tirar o olho do painel do teu casamento. Você não pode tirar o olho do painel da tua família. E quando acender a luz vermelha, é um indicador que precisa parar tudo. Eu trabalhava numa empresa que quando acendia a luz vermelha e soava o alarme, era necessário desligar todas as máquinas para ver o que estava acontecendo, a fim de não ocorrer uma tragédia e o prejuízo ser irreparável. Então, se no painel do teu casamento, da tua família, a luz vermelha está acesa, dando sinal de alerta, para tudo. E como é que isso se manifesta? Sendo mais prático. Número 1, é quando o cônjuge diz assim: olha, você está muito distante e frio. 2, você está se descuidando do seu peso. Ou é o marido, ou é a esposa, que de repente relaxa legal e passa a ficar com excesso de fofura. Esse relaxo pode ser a projeção de um sentimento de autoestima que está diminuindo a cada dia. Só quem se ama é que se cuida. Só quem se ama é que se trata. 4 ou 3, há 30 dias que não fazemos amor. Ei, e pior ainda é quando o marido diz assim: sabe que eu nem percebi que fazia tanto tempo assim? É porque o cara está mal mesmo. Sabe que eu nem notei? Parece que foi ontem. Acorda, meu. 4, toda vez que meus pais chegam em casa, você fecha, ou você se fecha, ou muda completamente. O que está acontecendo? 5, de um tempo para cá, não conseguimos conversar sem brigar. Toda vez que a gente começa um diálogo, termina em confusão. 6, já faz 40 dias que não conversamos. Diga comigo, sem diálogo.
não há possibilidade de negociar. Não há possibilidade. Escute que quando você fecha a porta da comunicação, é uma questão de tempo. O seu casamento está a caminho da morte, do falecimento. Se existe uma porta que eu sempre, desde quando comecei a caminhada com a Rose, mantivemos aberta, foi a porta do diálogo, a porta da comunicação, a porta da conversação. Nós não conseguimos deitar sem resolver o que aconteceu durante o dia, mesmo que tenha sido uma conversa um pouco mais acalorada. Não conseguimos. Ei, escute. Se acabar o diálogo, acabou o casamento. Não tem como. Não tem como. 8, 7. Depois que o nenê nasceu, você não prestou mais atenção nas minhas necessidades. Depois que o nenê nasceu, você não prestou mais atenção. E é terrível quando o marido perde a mulher de vista dentro de casa. É terrível quando o marido perde a mulher e quando a mulher perde o marido de vista dentro da própria casa. E às vezes, depois que os filhos nascem, ou ele ou ela vive em função dos filhos para escapar de uma realidade que não quer encarar, não quer confrontar. Os filhos acabam sendo uma válvula de escape. 8. Outro sinal de alerta, luz vermelha. Seu lazer se tornou mais importante do que eu e os nossos filhos. Eu conheço pessoas que supervalorizam a pescaria, supervalorizam uma viagem, supervalorizam um jogo de dominó, supervalorizam uma saída com os amigos para tomar um refrigerante, para bater um papo, supervaloriza um lazer em detrimento da esposa ou dos filhos, e pode até ser aniversário dela, ou do filho, ou do casamento. Se os amigos chegarem, ele está saindo. 9. Seu trabalho se tornou um concorrente do nosso casamento. Gente, o trabalho é muito bom, mas se está concorrendo com o meu casamento, alguma coisa está errado. 10. De repente, tudo em mim irrita você. Você achava o meu sorriso maravilhoso. Hoje eu não posso sorrir, que te incomoda. Você achava o meu cabelo maravilhoso. Hoje te irrita. Você me achava uma graça. Hoje até mastigar perto de você te incomoda. Você achava até o meu ronco agradável. Hoje eu não posso respirar perto de você, que você me manda respirar direito. Você achava o meu andar de príncipe ou de princesa, no caso da mulher. Hoje você vive dizendo, anda direito, anda direito, anda direito. Porque tudo em mim te irrita. Ei, olhe para cá. Dependendo do óculos que eu estou usando, é a visão que eu tenho do meu cônjuge. Se eu estou usando o óculos do amor, a tendência é ela se tornar cada dia mais bonita para mim.
Se eu estou usando óculos, se ela está usando o óculos do amor, a tendência é eu me tornar cada dia mais bonito para ela. Mas quando o amor começa a ser sepultado debaixo de uma pilha de ressentimento, aí a gente muda o óculos. Agora olhe para cá. Não é quase sempre, é sempre. O problema não está fora, o problema está dentro da gente. Porque a tua esposa pode fazer dieta, pode ir no cabeleireiro, pode ir no dentista, colocar aparelho no dente, pode colocar a roupa que você tanto gosta. Se o problema está dentro de você, sua visão continuará distorcida em relação a ela. Porque o problema não é ela, o problema está dentro de você. Se vocês me compreendem, digam amém. Quando o marido começa a dizer, você não se arruma mais para mim. Irmã, é luz o quê? É luz o quê? Ei, é luz o quê? Quando o marido disser para você, você não se arruma mais para mim. Acorda, irmã. Desperta, tu que dormes. Quarto erro que você não pode cometer no seu casamento: viver como prisioneiro do passado. Viver como prisioneiro do passado. Em casa, leia o que aconteceu com a mulher de Ló. E foi Jesus quem alertou: lembrai-vos da mulher de Ló. Diz que quando ela estava saindo de Sodoma e Gomorra, a ordem era: foge para aquele lugar, não pare no meio do caminho e nem olhe para trás. E a Bíblia diz que quando ela estava no meio do caminho, ela parou e olhou para trás. O juízo de Deus veio sobre ela e ela se tornou ou se transformou numa estátua de sal, uma pedra de sal. Diga isso comigo: quem vive olhando para trás acaba se petrificando. Você vira uma pedra insensível. Olhe para frente. O teu passado vai ficar pequeno quando você conseguir enxergar o futuro que Deus tem para a tua vida. É por isso que Paulo dizia: esquecendo-me das coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. A Bíblia diz em Isaías 43, 18 e 19: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas, porque eis que faço coisa nova. Bata no ombro do irmão ao lado e diga: olha para frente, querido, olha para frente. O que acontece com um motorista que dirige olhando para trás? O que acontece? Além de ele colocar sua vida em risco, ele coloca em risco a vida de muita gente. Olhe para frente, pelo contrário, você se prejudica e prejudica outras pessoas que estão viajando com você. Olhe para frente. Quem vive do passado é museu. Olha para o irmão e diga: você não é museu. 5. Quinto erro que você não pode cometer na sua caminhada conjugal. Eu gosto disso aqui, ó. Confiar exageradamente. Vamos dizer juntos? Confiar exageradamente. A minha esposa é esperta em relação a isso. Não,
Meu filho e minha filha são de oração e jejum. Pode ficar com a namorada em casa quando a gente viaja, que eles vão fazer vigília. Pelo meu marido eu ponho a mão no fogo. Pela minha esposa eu ponho a mão no fogo. Eu sempre digo o seguinte: confia, mas não exageradamente. Tudo o que é demais não presta. A saúde está no equilíbrio. Ah, pastor, o senhor não confia no caráter da tua esposa? Confio, só que ela não é anjo em estado de glória. Ah, pastor, a tua mulher não confia. O senhor é homem de Deus, é homem de oração, mas os meus hormônios não são convertidos. Sabe qual é o problema? Não, eu confio no meu marido. Aí põe uma empregada dentro de casa, que tem um corpo mais exuberante do que o da mulher, com uma roupinha sensual, e aí a esposa sai e deixa o marido em casa. Não, meu marido é homem de Deus. Mas antes de Deus, ele é homem. É homem de Deus. Não, a minha esposa, que isso? A minha esposa. Olha aqui, ó. Confiar demais não presta. Nem autoconfiança excessiva e nem confiança excessiva. Eu deixei o meu carro na porta da igreja. Ei, aonde estava o carro? Na porta da igreja. Pastor, na porta da igreja, os anjos do Senhor acampam neste lugar. Não precisa nem fechar. Estava fechado, trancado com alarme, e o cara roubou o meu toca-fita com alarme na porta da igreja e com anjo do lado e tudo. Diga para o irmão ao lado: fica esperto. Porque você não é anjo. Dá para entender? Se dá para entender, diga amém. Uma casa sem proteção é uma casa vulnerável. Um casamento sem proteção é vulnerável. Um marido sem proteção é vulnerável. E uma esposa sem proteção é vulnerável. Proteja o que é seu. Às vezes minha esposa enxerga o que eu não estou enxergando. Um dia chegou uma irmã lá no escritório. Não é da nossa igreja. É da cidade aí. E deu para perceber que ela tinha acabado de tomar banho. E ela foi de saia. E sentou na cadeira na frente da minha mesa e cruzou as pernas. E o problema dela era sexual. Ela me contou. Aí eu disse: Rose, vamos orar para essa irmã aqui. Aí minha esposa entrou na sala e eu disse: eu vou falar com o teu marido. Não, pastor, não. Não, vou falar com o teu marido. E aí ela foi embora e daí 2 dias ela liga para o escritório. Alô, quero falar com Josué. Como? E quem quer atender? Minha esposa. Pera, não é mais pastor Josué? Não, quero falar com Josué. Aí a minha esposa, sabendo da história, disse: não, ele não pode te atender agora. Pode falar comigo. Não, mas é só com ele. Aí ela disse: então você não vai falar com ele e nem comigo. Tchau. Nunca mais ela ligou. Porque quando está por detrás o espírito da antiga serpente, tem que pisar na cabeça. Senão te morde e te mata. Minha esposa estava errada? Sim ou não? Ela não estava querendo conselho, ela estava querendo outra coisa. E a mulher tem que ter discernimento. O homem tem que
ter discernimento. Um dia eu estava com a Rose numa determinada igreja, faz acho que uns 10 anos ou 8 anos, e eu percebi que um irmão muito engraçadinho, muito próximo, muito junto, muito cheio de... Falei, Rose, eu não estou gostando. Não por você, mas porque eu estou achando que é falta de respeito da parte dele. Como eu não quero criar confusão com ele, então eu gostaria que você tivesse uma postura diferente com esse sujeito. E a mulher sabe como fazer. Agora, se ele não respeitar quando você põe um limite, então aí eu vou falar com ele. Não é ciúme. Eu acho que é uma questão de bom senso e de respeito. Você tem que cuidar daquilo que é seu. Se vocês me compreendem, digam amém. O ciúme como zelo é positivo. Tudo o que custa caro merece uma atenção especial. Não estou falando aqui de ciúme doentio. Não quero que você se sente na mesma fileira de cadeira, porque... Não, espera aí, que isso? Não, aí também não. Eu não quero que você cumprimente... Não é isso. Eu não quero que você dê um beijo. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de ciúmes doentios, de sentimento de possessividade. Eu estou falando de falta de respeito, de falta de bom senso. Eu estou falando com aquelas pessoas que não conhecem não respeita os limites que devem ser respeitados. É isso que eu estou dizendo. Amém, amados? Porque eu posso, de repente, dar um beijo numa irmã de uma forma santa, muito mais do que o outro que pega nas mãos e olha de forma maligna. Eu acho que nós somos maduros o suficiente para saber quando há maldade, até no aperto de mão. Quando há maldade, até no olhar. 7. Não dar importância às pequenas coisas. Vamos repetir juntos? Não dar importância às pequenas coisas. Diga comigo, valorize sempre o detalhe. Mais forte. Valorize sempre o detalhe. Escute, você sabia que as coisas mais importantes no casamento não custa nada, não custa dinheiro, não envolve dinheiro? Sabiam disso ou não? Sabia, Miriam? A Miriam está apaixonada, olha lá que bonitinho. As coisas mais importantes no casamento não envolvem dinheiro. Por exemplo, um beijo, um abraço, um sorriso, um telefonema. Qual é a mulher que não gosta de acordar com um beijinho assim, ó, e uma pergunta: dormiu bem hoje, meu amor? Hã? Tem irmã dizendo, fala a Deus que o teu servo... Um beijo, um abraço, um sorriso, um telefonema, um bilhete com expressões de afeto. Qual é a mulher que não gostaria de encontrar o bilhete do marido na segunda-feira pela manhã, e ele coloca assim, ó, ela veio na igreja domingo à noite toda bonita, e aí ele coloca segunda-feira pela manhã: você estava uma gata ontem, te amo muito, bom dia. E ele coloca R$50 junto e diz... Ou então, qual é o homem que não gosta de ouvir isso? Ela coloca de repente no lugar aonde ele vai pegar algo que nunca esquece, esse bilhete.
você estava um gato ontem. Te amo muito. R$100. Ai, ai. Um elogio, uma flor, um bom dia diferente. Quanto custa isso? Isso aqui envolve dinheiro, sim ou não? Isso aqui envolve dinheiro, sim ou não? Um beijo, um abraço, um sorriso, um telefonema. Eu me lembro que eu estava entrando no avião outro dia, não sei se fazem 2 meses. Eu estava entrando no avião, sabe quando vem aquela coisa boa assim no coração? Aquela coisa boa na mente? Estava entrando no avião, tinha uma fila assim, meia grande. Eu peguei meu telefonema, liguei para a Rose, e ela disse, já chegou? Eu disse, não, estou te ligando antes de entrar no avião, porque eu não sei se ele vai cair. Não falei isso não, mentira. Eu liguei para ela, disse, não, só estou te ligando para dizer que te amo muito. Acho que isso todos nós precisamos. Isso faz bem para a alma. Eu pergunto, isso envolve muito dinheiro, sim ou não? Sim ou não? As coisas mais importantes no casamento não custam dinheiro, gente. 8. Não saber dizer não sempre que necessário. Quando você não coloca limites, as pessoas invadem a sua propriedade. Por que existe muro? Por que existe portão? Por que existe porta? Por que existe fechadura? As pessoas precisam respeitar os seus limites. E essa é a pergunta. Quem manda na sua casa, no seu casamento, na sua família? Quem manda? Pastor Jeremias, da 8ª Igreja Batista, pastor Nagai estava lá comigo. Ele disse, contou uma historinha que no céu tinha 2 filas. Uma fila de homens que a mulher mandava. E uma outra fila em que era o homem que mandava. E na fila em que as mulheres mandavam, a fila dobrava o quarteirão no céu. E a fila em que os homens mandavam, só tinha um homem. Pedro ficou preocupado. Aí perguntou para o cidadão que estava sozinho naquela fila, em que o homem era quem mandava. E aí, rapaz, você está fazendo o quê? Só você aqui? Se a minha mulher mandou eu ficar aqui, então eu... Diga-se comigo, não reclame daquilo que você tolera. Mais forte, não reclame daquilo que você tolera. Você conhece alguém que vive reclamando que os cunhados são folgados? Sim. Quem é que manda no teu cartão de crédito? Quem é que manda no seu talão de cheque? Ah, pastor, eu não sei o que faço com o namorado da minha filha. O cara é muito folgado. Na minha casa tem que ler na minha cartilha. Na minha casa tem que estar dentro dos limites que eu estabeleço e não que o namorado ou a namorada estabelece. Na minha casa quem manda sou eu, a minha esposa e depois os meus filhos com autoridade delegada. Você conhece alguma casa em que vivem reclamando? Não sei o que faço com esse cachorro, pastor. Até o cachorro manda lá. Ei, outro dia alguém disse, não pastor, eu não posso morar num apartamento por causa do cachorro. Espera aí, entre o apartamento que Deus está me dando e o cachorro, vai embora o cachorro e pode mandar Deus o apartamento para mim.
Eu vou perder a bênção por causa do cachorro? Vai o cachorro para a carrocinha, ou para a fábrica de sabão, para onde Deus quiser dar uma direção para ele. Pergunta para o irmão ao lado, quem é que manda na sua casa? Hein? Quem é que manda na sua casa? Você sabe dizer não sempre que necessário? Ei, você sabe dizer não para os filhos sempre que necessário? Você sabe dizer não para o namorado e a namorada dos filhos sempre que necessário? Você sabe dizer não até para a mãe, até para o pai? Não é porque a mãe e pai que às vezes não são folgados. Você sabe dizer não para o cunhado? Ah, pastor, se eu disser não, ele vira a cara e nunca mais vem na minha casa. Paciência. Se esse é o milagre que Deus queria te dar. Amém. Não estou dizendo que você necessariamente tem que ser estúpido, agressivo, grosso. Não. Não é isso. É colocar limites. 9. Vocês já estão cansados, sim ou não? Que bom, quarta-feira vocês voltam. Dar mais valor a coisas do que às pessoas. Pastor Silas Malafaia contou uma experiência que ele estava viajando, não sei se, acho que estava nos Estados Unidos. E a filha, espero que eu esteja certo na história que estou contando, até porque estou gravando. A filha ligou para ele dizendo: pai, eu e o irmão, a família do irmão fulano de tal, precisamos ir no casamento em tal lugar, porém, estamos sem carro. Ela já estava dando assim uma dica para o pai. Emprestar o carro dele. Só que o carro dele não era qualquer carro. Eu não me lembro que carro era, mas era um carro caro, não sei se era Audi, era um carro, ou um desses novos aí, era um carro caro. Aí o pastor Silas disse: não, meu carro não. E desligou o telefone. Quando ele desligou o telefone, Deus falou com ele. Sua ordem de prioridade e de valores está errada. Você está dando muito mais valor a coisas do que a pessoas. Para você o carro tem mais valor do que a tua filha. Na hora, ele pegou o telefone e disse: filha, a chave está em tal lugar, pode passar no posto, encher o tanque no meu nome e vai para o casamento. Quantas vezes nós arrumamos uma confusão que dura 6 meses por causa de uma pintura que fizemos na parede e a criança riscou um pouco com um lápis de cera? Quantas vezes nós arrumamos uma confusão que dura 1 ano por causa de um copo que quebrou em casa? Quantas vezes nós arrumamos uma confusão que dura 6 meses por causa por causa do cachorro, do gato, do passarinho, por causa de banalidades, de bobagem? Se nós não tomarmos cuidado, a nossa ordem de valores fica invertida. A gente supervaloriza as coisas em detrimento das pessoas, e Deus se entristece com isso, e a sua presença vai se afastando do nosso lar. Eu quero dar 10 para o marido que age como um que eu conheci a história. Diz que ele deu um carro novo para a esposa, e a esposa não queria sair, apesar da carta que havia tirado. De tanto insistir, ela saiu com o carro.
E parece que era perseguição. No primeiro farol, batem no carro dela. Quando bateram no carro, ela colocou a mão na cabeça e gritou: meu marido! Não era nem meu Deus! Meu marido! O guarda veio. E quando ela foi pegar o documento para entregar ao guarda, tinha um bilhete do marido dentro, assim: em caso de acidente, fique tranquila, eu amo muito mais você do que o carro que eu te dei. Vamos aplaudir esse marido que valoriza a gente, pessoas e não coisas. Eu não estou falando que você não deve falar sério com quem riscou a parede, riscou o carro, com quem quebrou o copo, orientar e instruir. Não. Eu estou falando em você criar um cavalo de batalha, uma confusão enorme por causa de uma bobagem. Diz que uma senhora estava indo no supermercado com um monte de coisa assim, e com garrafas e copos, e estava indo para o caixa, e de repente quando ela foi colocar no caixa as coisas, caiu tipo assim uma garrafa, espatifou, espalhou, eu não sei se era Coca-Cola, Guaraná, para todo lado, e ela ficou assim, ó. Se o marido estivesse lá, aí disse que o menininho longe gritou assim: dá uma risada! Dá uma risada aí, pô. Aí diz que todos no supermercado riram. Você precisa aprender a rir de você mesmo quando coisas assim acontecem, porque o humor é o óleo que lubrifica as engrenagens do relacionamento. Diga para o irmão ao lado: viva mais relaxadamente. Relaxa, meu irmão. Diga para o outro: relaxa. 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 10. Termino aqui. Não cultivar a presença do Senhor em casa. Abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo de número 6. Esse é o 10º erro: não cultivar a presença do Senhor em casa. Não cultivar a presença do Senhor em casa. A palavra do Senhor diz assim no verso de número 5. Capítulo 6, verso 5 de Deuteronômio: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é que na sua casa lembra a presença de Deus? Ei, o que é que tem no quarto dos teus filhos que lembram a presença de Deus? Lembram o reino de Deus, lembram a presença de Jesus. O que é que tem na tua sala que lembra a presença de Deus? Os judeus colocavam a palavra na testa dos filhos, colocavam a palavra no pulso dos filhos, colocava no umbral da porta. O que é que na tua casa lembra a palavra? Olha como isso é forte. De repente, um filho diz para a mãe: vou ser marinheiro, e se torna marinheiro. Aí o outro cresce: vou ser marinheiro, se torna um marinheiro, vai embora para o mar. Aí o outro cresce: vou ser marinheiro, cresce e se torna um marinheiro. E a mãe: por quê? Olha que poder há
na mensagem de um quadro. Aí que ela foi entender que na sala havia um grande quadro com um mar maravilhoso, um pouco assim agitado, e um navio enorme. E um marinheiro aparecia. Por causa deste quadro, deste mar, desse navio, desse marinheiro, os filhos cresceram tendo uma mensagem subliminar sendo pregada para eles. Eles aprenderam a amar o mar, essa coisa de marinheiro, a partir do quadro. Olha como isso é forte, gente. Olha como isso é tremendo. Nos nossos seminários para a família, quantas vezes eu orientei: cuidado com o tipo de quadro que você tem na sua parede, na sua casa. Alguns quadros pregam mensagem em subliminar. Há um quadro que, dependendo da posição que você coloca, você vê nitidamente o peixe engolindo a criança. Há um outro quadro em que a criança está chorando, e a história por detrás desse quadro é uma história de alguém que fez um pacto com o diabo e que não conseguia morrer enquanto a maioria dos quadros não fossem destruídos. E é uma mensagem e é uma imagem que deprime, que entristece. É uma criança com um olhar triste, de depressão, chorando. Há uma mensagem subliminar ali. Uma mensagem subliminar. O que é que você tem na sua casa? Um pastor conversando comigo a semana passada disse: pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Diz: por quê? Me ajuda, dá uma palavra. Por quê? Eu tentei criar meu filho na igreja, não consegui. Ele se afastou dos caminhos do Senhor. Estudou, hoje ele tem sua vida própria, é solteiro, mora em uma determinada cidade. Mas só para o senhor ter uma noção, hoje é feriado. A mãe iria passar o dia com ele. Aí ligou para informá-lo. E ele disse: não, mãe, não venha, porque eu não posso passar o feriado com a senhora, porque eu vou passar o dia inteiro no candomblé e tenho que passar um período de tempo na mata. Não venha não, mãe. E ele, com os olhos lagrimejando e com a alma flechada, dizia para mim: pastor, me dá uma palavra. E hoje eu dizia para a Rose o seguinte: quando eu olho para o Pedro, quando eu olho para o Douglas, e quando eu olho para a Letícia, apesar de não serem perfeitos, mas estão na casa de Deus, adorando a Deus, na beleza da sua santidade, eu digo: valeu a pena eu insistir com eles para estar na igreja sempre comigo, debaixo da bênção do Senhor. Hoje as crianças podem achar ruim você chamar cedinho para vir à escola dominical, você fazer ler a Bíblia de manhã, fazer orar, na hora do almoço ora com o pai, ao deitar ora com o pai, conta história, assiste filme que tem a ver com a Bíblia, leva para a igreja, ouve a palavra, participa da oração. Hoje as crianças podem ficar meio assim, mas amanhã elas vão agradecer o pai que tiveram, a mãe que tiveram. Vale a pena, gente. Pega quadro que lembre Deus, coloque no quarto do teu filho, para ele dormir vendo algo que lembre Deus. O quarto do meu filho, aqui onde nós morávamos, tinha Jesus Cristo é o Senhor. Gosto de entrar numa casa que na sala tem algo que lembre Deus. É a palavra, é uma frase, é o Salmo 23, é um quadro com o mar vermelho se abrindo, é as muralhas de Jericó caindo, algo que lembre Deus. Coloque no umbral nos umbrais da porta, na testa, na mão. É cultivar a presença de Deus dentro de casa. Quantos podem dizer amém?
culto devocional. Diz para minha esposa, eu estava numa casa lá no Nordeste, de um grande empresário, e eu vi algo lindo. Há um som muito interessante em uma das maiores salas. Se você acorda de manhã, à tarde ou à noite, há um fundo musical, hinos sendo tocado 24 horas por dia. Aí eu levantava, aquele sol bonito, e quando eu chegava na sala, aquele hino gostoso sendo tocado, eu disse: este é um santuário emocional. Essa casa é uma capela onde Deus é adorado. Os filhos envolvidos com isso, a esposa, o marido, os empregados, porque uma família muito rica devia ter uns 10 empregados naquela casa, e todos envolvidos com aquilo que lembrava Deus. Leitura bíblica devocional. A Rose escreveu agora uma listinha e colocou atrás da porta, ou numa porta do quarto do Pedro. É uma lista. E sabe o que vem em primeiro lugar na lista pela manhã? Porque se não fizer, não tem PlayStation, não tem televisão, não tem bola, não tem brincadeira. A Rose colocou lá, número 1, lavar o rosto e escovar o dente. Número 2, oração. Número 3, leitura bíblica. Número 4, lição de casa. Aí número 5, PlayStation. Número 6, televisão. Número 7, bola. Número 8, brincadeira. Mas antes, buscai o reino de Deus. Se vocês me compreendem, digam amém. Oração devocional, louvor devocional. E assim, Deus continuará sendo o Senhor da nossa casa. Diga, não basta estar casado, é preciso ser feliz. Mas isso tem um preço. Diga, isso tem um preço. Se vocês me compreendem, digam amém. Estejam todos de pé na presença do Senhor. Nunca feche a porta da comunicação. E eu marquei aqui, ó. Deixa eu ver onde é que eu marquei. Eu marquei algo que eu queria ler para vocês hoje. Deixa eu ver aqui. Aqui. Livre-se da necessidade de provar que você está certo sempre. Olhem todos para cá. A Rose disse uma frase filosófica outro dia. Eu até bati palma e disse: filósofa. Ela disse: eu cheguei à seguinte conclusão: o que é que eu quero? Ser feliz ou ter razão? O que é que você quer? Você quer ser feliz ou ter razão? Hã? O que você quer? Ser feliz ou ter razão? Se você quiser ter razão sempre, se prepare para sofrer dentro do inferno que você mesmo está construindo. Eu vou repetir. Se você quiser ter razão sempre, se prepare para sofrer dentro de um inferno que você mesmo está construindo. Às vezes em quando, é melhor deixar o outro ganhar a disputa para ser feliz, porque não vai aumentar e nem diminuir 1 centímetro da minha vida. Diga para o irmão ao lado: o que você prefere? Ter razão ou ser feliz? Coloque a mão no ombro de alguém que esteja próximo de você e vamos orar. Quero chamar minha esposa para estar aqui comigo. Nós estamos orando sempre juntos. Nós vamos estar orando ao Senhor. Que bom que você veio hoje. Você não sabe a alegria que você está proporcionando ao coração de Deus e ao meu coração.
Vocês não têm noção o quanto eu torço pela felicidade de todos, o quanto eu oro pela felicidade de todos. O meu desejo é que vocês tenham um casamento muito melhor do que o meu ainda. Meu desejo é que vocês realmente descubram o segredo da felicidade conjugal. E até a última quarta-feira, nós vamos sair daqui celebrando a vitória de Deus dentro da nossa casa. Quantos me compreendem, digam amém. Vamos orar. Ore dizendo: Senhor, me ajuda a discernir aquilo que não está certo e me dá a humildade para mudar, Senhor. Dá-me a capacidade de tolerar, de ser flexível, compreensivo, do diálogo. Começa a orar dizendo: Senhor, que na minha casa nunca essa porta seja fechada. Nós queremos que o teu nome seja glorificado dentro do nosso lar. Nós queremos que os nossos filhos experimentem os benefícios da tua presença, que será cultivada dentro da nossa casa. Ore dizendo: Senhor, nos ajuda a perceber os erros e a eliminá-los. Nós não queremos insistir num caminho de destruição, não. Nós queremos encontrar o caminho da bênção, da vitória. Oh, que estas lições, Senhor, fiquem gravadas na tábua do nosso coração. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, porque esse tempo aqui foi precioso na tua presença. Eu sei que o Senhor está trabalhando em cada um de nós. Eu sei que foi o Senhor quem nos fez reunir aqui. Eu sei que foi o Senhor quem nos trouxe até aqui. Alguns estão vindo aqui, Pai, como um doente que vai ao hospital, na esperança de que algo novo aconteça. E este não é outro lugar a não ser casa de cura, casa de restauração, casa de vitória, casa de milagre, casa de solução. Opera milagrosamente nesta noite e vai trabalhando em cada casamento, em cada família, em cada lar, a fim de que o teu nome seja exaltado, glorificado. Nós pedimos que seja assim, a tua bênção sobre todos, e que todos possam não apenas estar casados, mas que possam ser felizes. E os que não se casaram ainda, que amanhã assumam o compromisso com esta consciência de que é possível ser feliz, se nós vivermos dentro dos princípios da tua palavra e destes conselhos que edificam. No nome de Jesus, nós pedimos que seja assim. Amém, Senhor. Enquanto o nosso querido irmão Marcinho vai estar cantando, você vai dar um abraço, um aperto de mão em pelo menos 10 irmãos, dizendo assim: Deus quer a sua felicidade. Bendita será tua casa. Você ouviu Pastor Josué Gonçalves. Se esta mensagem abençoou a sua vida, peça-nos outras, ligando para 0 operadora 11 4033 6636. Deus abençoe você e toda a sua família. Não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Projeto Família Debaixo da Graça.